Quando você quer governar, a primeira coisa que você precisa ter é as pessoas certas nos lugares certos. Mas para ter as pessoas certas nos lugares certos, você primeiro precisa colocar os lugares e as pessoas. Quer dizer o seguinte, que quanto mais transparente, mais cristalino, mais eficiente você tiver as pessoas certas nos lugares certos, mais governança você vai ter. A empresa que tem uma boa governança, um bom modelo de gestão que a gente chama, é simples, gente. Assim, a empresa tem que ter definido para onde ela quer ir, aí nós estamos falando de uma estratégia clara, quem que vai subir no barco, aí você falou claramente de uma estrutura, e aí quando a gente fala, por exemplo, do como, que é quais são os processos, as rotinas, os rituais que essas pessoas vão fazer para ajudar a companhia a chegar naquele lugar que a gente está prospectando, tá certo? Então são pontos, entre aspas, que a gente forma um desenho, até uma caricatura quase que simples, mas que poucas pessoas têm isso na cabeça, mas eu acho que é a pergunta que todo gestor de time deveria fazer. Então, realmente, você está executando aquilo que você desenhou para fazer? E vamos falar a verdade, gente. A empresa nasce para ter resultado, ela não é uma instituição de caridade, né? A gente tem que ter essa ciência clara. Hoje recebemos Felipe Palhares, que é advogado com sólida atuação no setor público e privado. Passou pela Procuradoria da Fazenda Nacional e pelo Ministério Público Federal. E hoje é consultor jurídico de diversas organizações. É sócio fundador da Mandatum Consultoria e da Guerra e Neri Advogados Associados. Além de presidir o Conselho Fiscal da Elo-MG e ser conselheiro e acionista do Grupo Orgel. Também integra a American Bar Association e possui vasta formação com especializações em diversas universidades internacionais de ponta. Os meus avós foram muito sábios, porque eles sabiam que a única forma de tirar os filhos da roça era através da educação, do ensino, da sabedoria. E foi assim que eles se desenvolveram. Então, o meu pai, ele sempre teve uma busca muito grande por conhecimento. E ele fala que o medo vem das pessoas que não têm conhecimento. A pessoa, quando não tem conhecimento, ela fica travada, né? Quando ela não tem aquela informação, ela não consegue avançar. E aí, quando você estuda, procura entender, quando você rompe essa barreira, você está aberto para o mundo, você tem que ser cidadão do mundo, né? E tem negócio no mundo inteiro. E especialmente hoje, do ponto de vista que a gente está falando aqui sobre governança, se você pegar empresas no mundo inteiro, elas querem ter parcerias e se desenvolver e investir com empresas com governança sólida. A gente já fez muitos negócios com franceses, com japoneses, com chineses, com americanos. O que eles não gostam, e aí eu falo do ponto de vista de investidor, pode ser $1.000, a $100 mil, a $1 milhão, $100 milhões. O que ninguém gosta é de surpresa. Ninguém gosta de entrar numa empresa e de repente ter uma surpresa. Opa, peraí. Perfeito. Gente, fala a verdade. Olha, eu não tenho um RH bom. Eu não tenho um diretor financeiro bom. Porque quando você tem uma boa governança, quer dizer que você tem as pessoas certas, os lugares certos, com as caixinhas preenchidas e que está todo mundo com um objetivo único. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Júlio e você está na diretoria, ainda sem a Isa, acabei de falar com ela que estava com a Lulu no colo, então a gente espera a volta da Isa em breve. A diretoria é o seu podcast que inspira gestores e ensina gestão para a inovação. E hoje a gente tem o prazer aqui de receber então o Felipe, que está se tornando aqui um grande amigo, a gente tem falado de várias parcerias e eu venho admirando cada vez mais a trajetória e a atuação dele. Felipe, seja muito bem-vindo. Bom, antes de mais nada, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Pra gente é uma honra estar aqui, especialmente com você, que também tem uma história fantástica. A gente fez um podcast recentemente. Fica o convite pro pessoal ir lá no canal e assistir, né? Com certeza, você que tá aí, nos assistam lá, que é bem legal, bem interessante. E muito obrigado, né? Agradecer toda a equipe aqui também, realmente, para poder fazer e produzir, né? As pessoas estão assistindo, mas não sabem como é que é os back-offices da vida, mas agradecer toda a equipe também. E é uma honra estar aqui e vamos em frente. Prazer todo nosso. E hoje, pessoal, a gente preparou um tema central aqui para discutir. A gente já falou de governança de uma forma pincelada em alguns episódios, mas hoje a gente quer tratar de forma profunda, né? Trazendo o Felipe aqui, que tem uma bagagem fantástica nisso. Para entender de fato como é que a gente implementa uma boa governança nas nossas empresas. E aí seja para você que é dono de uma empresa, seja para você implementar boas práticas de governança na sua área, no seu time, né? Não estamos falando de governança só no nível de empresa.
Eu já queria estrear aqui perguntando pro Felipe o que é o tal da governança, mas de um jeito prático, de um jeito bem objetivo para uma audiência que, independente da cadeira que está hoje, a gente quer convencer você que está aí do outro lado que você precisa trazer esse tema para a sua rotina de trabalho. Existem vários significados da palavra governança. E quando você pega a origem, né, governar. Quando você quer governar, a primeira coisa que você precisa ter é as pessoas certas nos lugares certos. Mas para ter as pessoas certas nos lugares certos, você primeiro precisa colocar os lugares e as pessoas. Quer dizer o seguinte, que quanto mais transparente, mais cristalino, mais eficiente você tiver as pessoas certas nos lugares certos, mais governança você vai ter. Uhum. E o que envolve a governança? Envolve um organograma claro, bem definido, com uma estratégia clara. Porque não adianta você colocar uma pessoa como diretor financeiro de uma empresa se você não tem um objetivo claro, não tem metas claras. Quando você trata da governança, você coloca as pessoas certas nos cargos de liderança, dos quais elas vão ter uma influência sobre os times liderados e sobre a alta direção da companhia. Então, quando você tem uma governança, você cria o conselho de acionista, você cria ou assembleia de acionista, você cria o conselho de administração e você cria ali o comitê gestor, que a gente chama a gestão da companhia, que são os diretores estatutários. Você coloca dentro da cadeira de presidente como CEO, os diretores financeiros, os diretores de TI, diretores de RH, você coloca toda essa estrutura. E essa governança é o determinar o caminho claro, né, para onde você quer ir, para onde você quer chegar com esse time. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que quando você tem várias pessoas pensando de forma diferente, muito pouco provável que você vai atingir metas e objetivos claros. Então, eu quero vou dar um exemplo daqui para o Rio de Janeiro, né? Com o carro, vou dar um exemplo bem simples. Sim. Então, você tem que se preparar. Olha, quem vai ser o motorista, quantos pedágios tem, se eu tenho gasolina eficiente para chegar lá, qual o tempo que eu vou gastar, aonde que eu vou, para onde que eu vou parar. Para poder preparar isso, se você tiver uma governança clara, você estabelece esses rituais, que a gente chama rituais de gestão, claramente se preparar para essa jornada, né? E aí as pessoas muitas vezes se perguntam, como é que se faz uma boa governança? Você primeiro precisa ter rituais claros. O que significa rituais claros? Você precisa ter um bom acordo de acionistas, né? Você precisa ter um bom orçamento preparado ali do que os acionistas querem de resultado para a companhia, com os KPIs todos corretos. Você tem lá EBITDA, TIR, VA, e aí você tem todos os KPIs para que você quer conduzir a companhia. E dentro dessa governança, você também tem uma transparência. Por que que você vê empresas listadas valem mais do que empresas de capital fechado? Porque as empresas listadas têm a sua governança completamente transparente. Você tem ali um acordo de acionistas muito claro. Você divulga os seus resultados. Você divulga os seus abre resultados. Para todo mundo, né? Você tem uma accountability, você tem lá todas as suas transparências de informações financeiras. E o que quer dizer isso? Quer dizer que você está aberto ao mercado e mostrando o seguinte, olha, pode investir na minha empresa que você vai ter muito resultado. Porque eu tenho definido claro os caminhos, eu tenho definido claro o meu custo de capital, né, capital próprio, capital terceiro, e aí você tem aí todo um mecanismo financeiro que te dá uma excepcional governabilidade, porque você tem covenants, você tem vários instrumentos que você diminui o risco para o investidor, e dentro disso você pode comparar todas as taxas bancárias para empresa com nível de governança AAA, que a gente chama, né? Existem rates, inclusive, para quem não sabe. Se você entrar hoje, quase todas as empresas, né, são obrigadas a ter rates de governabilidade e rates financeiros. Então você pega lá Moody's, Morgan Stanley, enfim, empresas que dão rate para as empresas. Quase, as certificações, né? Para quê? Para que elas tenham taxas melhores. Porque o banco, quanto maior o risco, mais caro é para você tomar o dinheiro. E aí você compara uma empresa de capital fechado com uma empresa de capital aberto. A de capital aberto ela tem muito mais acesso ao mercado financeiro. Por quê? Porque ela é muito mais transparente. Você sabe o que ele vai fazer com o dinheiro, você sabe onde está sendo empregado
existem regras claras e leis claras para as pessoas que não cumprem aquilo que elas determinaram. Ou seja, os conselhos que estão preparados para essa jornada, eles têm que cumprir aquelas regras que eles colocaram para os acionistas. Então, se eu quero atingir um resultado, se eu quero comprar mais equipamento para ter mais resultado, para ter mais EBITDA, para gerar mais fluxo de caixa, para gerar mais dividendo no final do dia para distribuir para os acionistas, eu tenho uma regra clara e uma legislação clara para seguir tudo aquilo e dar os resultados esperados. Do ponto de vista da companhia aberta para a companhia fechada, que a gente chama, eu não estou colocando aqui tamanho de empresa, Júlio, porque as pessoas muitas eu vezes... queria até voltar nesse ponto, porque senão a gente começa a falar de governança e parece que isso aí é só para empresa gigante, né? As pessoas acham que governança é só para empresa grande. Não é para empresa grande. A governança começa dentro de casa, né? As regras claras, a gente estava conversando aqui sobre os filhos que não querem tomar café, mas a regra clara é o seguinte, gente, acordou, escovou o dente, ou antes de escovar o dente, vamos sentar aqui na mesa. A família toma café junto? Essa é a regra, e é a regra para todas as empresas, porque a disciplina, você gera rotina, e essa rotina você consegue gerenciar. Se você não consegue gerenciar, que é o grande desafio das pequenas e médias empresas, é você marcar com o seu time claro, olha... Nós queremos ser a maior empresa, a maior startup do mundo. Pode ser 1, 2, 3 pessoas, mas você começa a governança ali, claro, desempenhando os papéis claros. Você pode ver que essas empresas que são empresas que não são listadas, mas o cara fatura R$1.000, 10 mil, 30 mil, 100 mil por mês, elas podem ter uma governança clara. E se você tem o kit bancário, né, que a gente chama lá, quando você vai precisar de recursos financeiros, é uma pena que no Brasil o recurso financeiro seja tão caro para as empresas, né? Deveria ser mais natural para a gente tomar empréstimo e alavancar para crescer, né? O risco, na verdade, é o seguinte, os bancos brasileiros, o Brasil não tem crédito. Por isso que o Brasil cresce tão pouco. O Brasil não tem crédito. Qualquer país de primeiro mundo... Se você pegar qualquer empresa, você chega lá com um simples aval da sua pessoa física, você consegue crédito. Com simples ações da sua empresa, você consegue crédito. As pessoas confiam, elas querem dar dinheiro para você crescer, se desenvolver e trazer retorno do capital. Não adianta o banco querer 10% ao mês, 5% ao mês, 15%, 20%, 30% ao ano. É humanamente impossível. Por isso que eu acho que os empresários brasileiros são um fenômeno, porque você se desenvolver no Brasil, montar uma empresa com recursos escassos, uma grande dificuldade de burocracias, com legislação tributária complexa, trabalhista complexa, ainda sobreviver e vencer, né, que é o seu caso, inclusive parabéns, obrigado, né, para as suas empresas. Nós estamos na luta, né? Nós estamos no mesmo mercado. E é uma coisa curiosa, a nossa descendência, ela é de Conceição do Mato Dentro, né, meus pais vieram da roça e a gente, graças a Deus, prosperou. Os meus avós foram muito sábios, porque eles sabiam que a única forma de tirar os filhos da roça era através da educação, do ensino, da sabedoria. E foi assim que eles se desenvolveram. Então, o meu pai, ele sempre teve uma busca muito grande por conhecimento. E ele fala que o medo vem das pessoas que não têm conhecimento. A pessoa, quando não tem conhecimento, ela fica travada, né? Quando ela não tem aquela informação, ela não consegue avançar. E aí, quando você estuda, procura entender, e meu pai tem essa frase que ele fala, né? Mares nunca antes navegados, né? Quando você rompe essa barreira, você está aberto para o mundo, você tem que ser cidadão do mundo, né? E tem negócio no mundo inteiro. E especialmente hoje, do ponto de vista que a gente está falando aqui sobre governança, se você pegar empresas no mundo inteiro, elas querem ter parcerias e se desenvolver e investir com empresas com governança sólida. Dá um exemplo claro. A Amazon. A Amazon quer comprar empresas que estão se crescendo, delivery no Brasil. Você acha que ela vai comprar uma empresa que está ali fechada, que não mostra nada para ninguém, que você não sabe para onde que ela está indo, que os sócios estão brigando, que ninguém sabe nada, ou ele quer investir em empresas com governança clara? Você chega lá, os sócios podem ter divergências intelectuais, divergências muitas vezes mas a regra do jogo está clara. Mas a regra é clara, você entra lá, você sabe
quem são os acionistas, você sabe qual é o nível de financeiro que essa empresa tem, os passivos. As empresas que querem fazer esse tipo de trabalho não estão preocupadas se você tem dívida. O mineiro, especialmente o mineiro, tem muito medo, né? Ah, eu tenho dívida, eu tô devendo isso, eu tô falando. Não, pelo contrário, a gente tem que se abrir e se expor para que muitas outras pessoas possam ver, entender e até nos ajudar. E a gente, como consultor, eu vejo, muitas vezes no escritório, que os clientes nos procuram. Primeira coisa que você precisa falar e ter é transparência, né? Se você for no médico, como que ele pode te ajudar se você não falar o que você tem? Você fica com vergonha? Não, você tem que abrir a sua empresa. Quanto mais você abrir as empresas, os números, as informações, mais as pessoas vão querer te ajudar. E claramente entender que ali ele não está correndo risco. Você falou tudo. O que não pode acontecer... É porque ele sabe onde ele está entrando, né? E talvez ele esteja disposto. Aí nós estamos falando, por exemplo, de um M&A, de uma parceria assim. A pessoa sabe claramente onde ela está entrando. E ela topou correr esse risco contigo. Não, e detalhe, não pode ser 1.000 a 1 milhão a 1 bilhão. Quando você tem as informações claras, o que a gente já fez muitos negócios com franceses, com japoneses, com chineses, com americanos. O que eles não gostam... E aí eu falo do ponto de vista de investidor. Pode ser $1.000 a $100 mil, a $1 milhão, $100 milhões. O que ninguém gosta é de surpresa. Ninguém gosta de entrar numa empresa e de repente ter uma surpresa. Opa, peraí. Perfeito. Gente, fala a verdade. Olha, eu não tenho um RH bom. Eu não tenho um diretor financeiro bom. Ou a minha empresa, eu preciso mudar esse produto. Você pode me ajudar e tudo. Vamos chegar lá, vamos conquistar. Agora... Então, Júlio, eu acho que a informação, a clarividência é que torna a governança clara, e as regras de governança, dentro do ponto de vista de valuation, elas até têm um valor intrínseco. Porque quando você tem uma boa governança, quer dizer que você tem as pessoas certas, os lugares certos, com as caixinhas preenchidas e que está todo mundo num objetivo único. O nosso conselho de administração, até mandar um abraço aqui, tem o Márcio Utz, que foi presidente da Alpargatas, e hoje é o presidente do conselho de administração da CEMIG, é uma pessoa muito preparada, e ele falou o seguinte: gente, como é que faz para um foguete chegar na Lua, ou um foguete atravessar ou romper a órbita? Só tem um jeito do foguete fazer isso, é indo para um lugar só, com a mesma energia de uma direção só. Ou seja, é uma metáfora muito boba, mas muito boa. Importante. Né? E a palavra diabo, eu não sei se vocês sabem, né? A origem da palavra diabo é dissidente, diabolo. Era divisão. Quando você tem essa divisão, você não sabe para onde você vai. Então, a divisão, você atende a todos os chamados. As empresas, quando estão crescendo, vamos por aqui, vamos por ali, vamos por aqui, se perde em tantas... Tenta atender todos os clientes que chegam. E não consegue. Então a gente tem que ter o quê? Se você tem essa única direção, esse único caminho, que a gente chama, vamos dizer assim, de uma governança madura, né, com essa clarividência, você vê as empresas... Eu interrompi o episódio um segundinho só para te pedir uma ajuda. Clicar no botão de curtir e compartilhar esse episódio com a sua rede nos ajuda a chegar muito longe e faz muita diferença para a diretoria. Eu queria até dar um passo atrás e tentar resumir um pouco, porque você foi muito profundo aqui, e eu acho que vale a pena a gente fazer alguns... A Isa gosta muito de fazer isso. Vamos fazer alguns grandes takeaways aqui. Claro. Que eu acho que tem dá para a gente simplificar isso, que é... A empresa que tem uma boa governança, um bom modelo de gestão que a gente chama, é simples, gente. Assim, a empresa tem que ter definido para onde ela quer ir. Aí nós estamos falando de uma estratégia clara. Quem que vai subir no barco? E aí você falou claramente de uma estrutura. Claro. E aí você tem a lógica de um organograma, que é clássico do desenho de uma estrutura, mas não é a única forma de representar, mas fica fácil da gente tangibilizar. Então, eu tenho definido para onde eu quero ir. E aí eu tenho definido quem que vai subir no barco para ajudar a organização a chegar nisso. E aí, quando a gente fala, por exemplo, do como, que é quais são os processos, as rotinas, os rituais que essas pessoas vão fazer para ajudar a companhia a chegar naquele lugar que a gente está prospectando, tá certo? Então, são pontos, entre aspas, que a gente forma um desenho, até uma caricatura quase que simples, mas que poucas pessoas têm isso na cabeça. Mas eu acho que é a pergunta que todo gestor de time deveria fazer, todo empresário deveria fazer, que é o que ele fala assim, até a pessoa falando da própria carreira. Peraí,
eu tô aqui liderando, tô gerente de RH numa organização. O que eu quero para minha estrutura no próximo ano, nos próximos 3 anos? Aí tudo bem, ele define ali com o time para onde ele quer ir. Aí ele olha para dentro assim, para eu chegar onde eu tô querendo, são essas pessoas que vão ajudar o meu time a executar isso? E a gente tá organizado no sentido de rotinas para cumprir tudo que precisa ser feito para alcançar esse resultado? Ou não? É o gestor que ele que chama uma reunião e ele não aparece. Ou ele marca uma determinada rotina e aí a gente estava discutindo isso no episódio anterior aqui, que a gente estava fazendo, que eu defino uma pauta de reunião e aí eu deixo essa pauta correr para uma outra direção daquilo que ela não foi prevista. Então, realmente, você está executando aquilo que você desenhou para fazer? E uma coisa muito importante, Júlio, eu quero até falar para vocês como foi o nosso caso na prática. Vou explicar isso para vocês muito simplesmente, no caso da Orguel. São 2 sócios fundadores, que é o Fábio e Francisco, fundaram a empresa há 64 anos esse ano. Inclusive tem um episódio com o Sérgio, que é o CEO da Orguel, que a gente falou aqui de como a Orguel está se revolucionando, fazendo inovação. Fica o convite para o pessoal assistir, eu vou deixar o card aqui na tela. E agradecer, porque o nosso time lá de desenvolvimento e inovação está aqui, que é o Júlio, está trabalhando com a gente lá. Muito obrigado aí. Realmente esperamos. Tentando ajudar lá, pô. Como eu estou tentando acelerar o foguete. O foguete já tá voando, a gente está tentando dar um pouquinho mais de combustível. Mas eu vou te contar um caso na prática que é muito simples sobre governança. Em 1994, a gente sempre teve uma parceria muito forte com a Fundação Dom Cabral. A Fundação Dom Cabral, para quem não sabe, é uma das maiores escolas aí de empreendedorismo, de educação executiva do mundo. E o professor Emerson, até mandar um abraço para o professor Emerson, que foi um grande presidente, fundador, e também para o atual presidente, o Antônio Batista, que coincidentemente é lá de Conceição do Mato Dentro. Um grande abraço para o Antônio Batista. Mas nessa época, Júlio, a gente aprendeu muito sobre governança na Fundação Dom Cabral. E o primeiro passo que a gente fez foi o seguinte: quem são os nossos executivos? E a primeira coisa que meu pai sempre fala é o seguinte: olha, a primeira coisa que você precisa fazer na sua vida é uma análise SWOT de você mesmo. Que a gente costuma fazer da empresa, costuma fazer das outras empresas, mas primeiro faça de você. Quais são suas forças, quais são suas fraquezas, o que você precisa melhorar? Para essa reunião eu preciso de inglês, eu não sei falar inglês, então eu preciso me capacitar. E aceitar, uma coisa também curiosa, a gente tem que aceitar muitas vezes as nossas fraquezas e chamar gente importante, que sabe, desculpa, não importante, mas gente que tem o conhecimento. Sim. Eu não sou, muito provavelmente, né, a gente pode fazer uma análise SWOT e descobrir que eu não sou bom em matemática financeira, eu não sou bom no financeiro. Uhum. Eu não vou desenvolver isso em um dia. Traz um cara financeiro para te assessorar. Então, essas competências são extremamente importantes. Quando a gente foi para a Fundação Dom Cabral, a primeira coisa que a gente faz é um MBTI. Não sei se você sabe que é aquele desenvolvimento pessoal, né? Você faz esse desenvolvimento. Primeiro, você entender quais são as suas forças, suas fraquezas, para onde você realmente está chegando, se você está bem onde você está. Segunda coisa, eles separam uma coisa que é propriedade e patrimônio. Quando você é acionista de uma empresa, ou você é herdeiro, né, os pais fundaram, ou os avós, ou você recebeu por herança, não necessariamente quer dizer que você vai ser um bom gestor. E seu caminho não necessariamente é aquela empresa, né? Não às vezes você quer ser professor lá de balé, o outro quer viajar, quer ser geólogo. Não quis seguir. Isso não é obrigatório. E o maior problema é você ter pessoas insatisfeitas em cargos muito importantes dentro da empresa. Isso é uma coisa muito ruim. Você tem conflito de agência, é quando você também tem familiares trabalhando em algumas posições estratégicas da empresa, mas ele não está olhando o desenvolvimento da empresa, ele está olhando o desenvolvimento pessoal dele. Então ele quer fazer negócio com a empresa, ele quer crescer, ele individualmente quer crescer, a gente chama isso de conflito de agência. E quando você tem pessoas despreparadas achando que são preparadas, esse é o desastre. O cara que é um CEO, se acha CEO, acha que é fera, mas a empresa inteira não confia, não reconhece nele um papel isso. De liderança. O que mais tem hoje nas empresas, e aí eu queria chamar a atenção do mosquitinho azul, que a gente vê muito em profissionais de carreira e muitos executivos familiares, pessoas extremamente orgulhosas, vaidosas
e acha que ele chegou lá como presidente e ele que fez a empresa toda. E esquece, né, daquela quantidade de gente que está trabalhando ali. A empresa não é uma pessoa. Perfeito. É um conjunto de fatores. Nós estamos fazendo um podcast aqui, né? Quantas pessoas estão aqui nos ajudando? E aqui, no estúdio aqui, tem 4 pessoas, fora umas 6 ou 7 que estão nos bastidores para garantir essa entrega final aqui. Com certeza. Então, eu vejo o mundo corporativo muitas vezes, eu fiz isso, eu sou o cara, eu sou isso. E a gente tem que ser humilde, gente, que a empresa, de um dia para o outro, ela quebra, ela muda, ela é ser vendida e a gente tem que ser humilde para reconhecer que, para a gente acompanhar, você que é da área de inovação, a gente acompanhar todas essas evoluções, né? O cara que estava... Né, a gente sempre dá esse exemplo do fax para a questão da internet, do e-mail. A Xerox, né? Outro dia até vi uma matéria muito interessante falando que todas as criatividades do Steve Jobs veio da Xerox, do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia. Quem criou o app foi a Xerox. Quem criou a touchscreen foi a Xerox. Tudo para a máquina Xerox. Quer dizer, eles estavam criando um centro de desenvolvimento de tecnologia que foi usado hoje por uma das maiores ferramentas do mundo, que é o telefone pessoal, enfim, foi um ícone, mas que também já está ficando para trás. Então, nós sozinhos, para acompanharmos tudo isso, é muito difícil. Então, a gente tem que ser humilde sempre. A empresa está sempre aprendendo. Meu pai costuma falar que a empresa é igual uma criança. Você tem que cuidar dela todo dia, tem que acordar, tem que tomar café da manhã, tem que levar no médico. A empresa é uma criança. E detalhe importante. Mas assim, depois eu vou falar porque tem muita teoria de gestão por trás disso tudo que você está falando aqui, tá? Eu tô tomando nota aqui. Não, lógico. Porque assim, porque eu tô falando muita coisa aqui. É mais profundo do que o pessoal às vezes acha que é, e seu pai já estava certo há alguns anos atrás. Sim, porque quando você para... E uma das coisas mais interessantes, em 1994, quando a gente entrou para a Fundação Dom Cabral, a gente já participava dos programas PDA, PDC, PDD, MBA. Nós nos preparamos, né? E também não adianta só você fazer os cursos. Você tem que levar o seu time para poder fazer também, para ele estar no mesmo nível. Senão você está falando inglês e o cara não consegue falar nem português direito. Então você precisa capacitar o time para que o time possa conduzir a companhia da melhor forma possível. E até sem a sua presença. Né? Uma boa governança, muitas vezes, é quando o time toca a empresa sozinho. Você não tem que estar ali todo dia impulsionando, empurrando. É importante a presença, mas quando cada um sabe o que tem que fazer, a empresa vai sozinha. Né? Isso que eu estou falando é muito simples na prática, na teoria, mas na prática é muito difícil. Então, em 94, uma das coisas mais curiosas que a gente viu é que a gente participou no programa de desenvolvimento de acionistas com empresas listadas na bolsa, com empresas pequenas, médias, grandes. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, os desafios eram o mesmo para todas as empresas, dependendo do tamanho. O que deixou claro? Não existe segurança. Não adianta você falar, minha empresa, pronto, acabou, fiz tudo, não vai ter mais nada, eu estou seguro aqui, minha empresa vai perpetuar por muitos anos. E eu até escrevi... Só por parênteses, procura aí, dá uma buscada aí, curva S de maturidade. Todo negócio, todo produto, toda empresa vai morrer em algum momento. Pode ser mais rápido ou mais devagar. A sua decisão é se você que vai canibalizar o próprio negócio ou você vai deixar alguém tomar seu lugar. Não, ô Júlio, eu escrevi um livro, tô para lançar, você já tá convidado, de repente a gente... Achei que você ia já dar o link aqui na descrição. Eu escrevi um livro sobre M&A, né, fusões e aquisições, e a primeira coisa que eu coloco lá é o seguinte, alguns pontos bem interessantes desse livro e estão todos convidados. Como é que vai chamar o livro? Tem nome já? Só pra gente já... Ainda é fusões e aquisições, mas nós vamos colocar então já a gente bota ele no ar. Vamos ar. lançar aqui, vai ser bem interessante, mas eu falo algumas coisas muito interessantes. A primeira delas, quando a pessoa fala em M&A, muitas vezes é a sobrevivência da empresa. Você não precisa vender 100% da empresa, você pode vender um pedaço, você pode fazer uma fusão estratégica, inúmeras formas, mas é um ponto de inovação também para que você possa se perpetuar. É isso, porque inovação, só para deixar claro, né? Quando a gente fala de orgânico e inorgânico, inovação não é só eu falar para o meu time ter ideia, desenvolver solução, mas eventualmente eu vou comprar um negócio e vou reestruturar aquele negócio e dar uma direção para ele. É uma nova linha de receita inorgânica, tá certo? Eu estou trazendo um negócio novo sem precisar desenvolver ele dentro de casa. Mas a primeira coisa que eu fiz uma pesquisa assim, bem interessante é quanto tempo uma empresa dura.
qual a empresa mais antiga do mundo? Então eu comecei a pesquisar, e do ponto de vista de longevidade, né? Você pega talvez as mais longevas sejam empresas alemãs, empresas japonesas, empresas, né, centenárias e tudo, mas são grandes conglomerados, que muitas vezes nem são tão familiares assim. A gente participa de um grupo que chama FBN, do qual convido todos a participarem, chama Family Business Network. É um grupo de empresas, esse projeto nasceu na Suíça, são empresas familiares do mundo inteiro que se reúnem para tratar de governança, sucessão, portfólio de investimento, práticas bem interessantes. E aí tem M&A, tem investimentos, tem IPO, enfim, é bem legal. Todo ano tem um encontro mundial, né? Já teve em Dubai, na China, Singapura, Japão. Mas o que a gente vê? Não é garantia de sucesso aquilo que já foi sucesso uma vez, né? Quer dizer que a Apple vai perpetuar? Muito provavelmente não. Você vê, os chineses estão... Carros, por exemplo, né? Revolução hoje no mundo de carros, né? E todo mundo fala, chinês eu não compro. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente tem que estar sempre preparado para essa guinada. E a gente tem que entender que o melhor momento de você capitalizar, muitas vezes, e ter uma liquidez de todo o tempo que você trabalhou na sua empresa, às vezes é vendendo a empresa. E qual é o melhor momento para vender a empresa? Quando ela está bem. Né? Quando seu carro fundiu o motor, é o pior momento de você vender ele. Você vai vender o carro com o motor fundido, o motor parado. Ou seja, as pessoas, especialmente o Brasil, nas escolas, a gente nunca teve uma educação financeira. Esse é um dos grandes pilares e problemas estruturais do Brasil. Porque as pessoas não sabem lidar com o dinheiro. Por que a gente tem uma inflação galopante? Porque as pessoas, quando têm dinheiro, gastam. Gastam o que tem e o que não tem. Não quer dizer que eu estou falando que a pessoa não possa gastar, não é isso. Mas ela precisa poupar, ela precisa pensar no futuro, na velhice. Então eu vou deixar de viver. Não, é equilíbrio, né? Mas nas escolas, as crianças não sabem o valor do dinheiro. Você não sabe chegar e falar assim, meu pai sempre fala, olha, a primeira coisa que você precisa aprender na vida é somar, multiplicar, dividir, regra de 3 e percentual. Se você souber isso, quanto que é 1%? Né? Qual que é a regra de 3? Quanto que é multiplicar, somar e dividir? Se você souber esse instrumento básico, você já consegue tocar uma empresa. Porque a primeira coisa que as pessoas vão te exigir é resultado do seu investimento. Se você está ganhando dinheiro, se você não está. Eu lembro quando a gente montou o escritório, em 2001, nós montamos o escritório de advocacia, mandar um abraço aqui pro Dr. Flávio também. Eu lembro o seguinte, que a grande maioria dos meus amigos montaram escritório e dois anos depois já não tinham mais. Porque a pessoa não faz conta. Quanto que custa o terno, quanto que é a luz, quanto que é a hora, quanto que é o lápis, quanto que é o papel. Todo esse custo, ele está envolvido e inerente no resultado do seu negócio. E vamos falar a verdade, gente. A empresa nasce para ter resultado, ela não é uma instituição de caridade, né? A gente tem que ter essa ciência clara. E se você também está martelando ali há muitos anos e está vendo que esse negócio não está dando resultado, muda. Sai desse amor, porque eu vejo uma coisa assim que doía muito, sabe, ô Júlio? Quando eu comecei a minha profissão, ajudando as empresas, empresários, eu vi meu pai sofrer tanto na empresa que eu queria sempre ter essa mentalidade de ajudar os empresários, sabe? De ajudar. E eu vejo que é difícil montar um negócio. E hoje o papel da empresa é o papel do Estado. Se você parar para pensar, a empresa tem que fazer tudo que o Estado faz. O que o Estado faz? A empresa tem que dar educação, alimentação, segurança, saúde. Quer dizer, a empresa tem que, né, ter condição de fazer tudo isso. Tá certo? Tá certo. Ajuda. Porém, a gente tem uma contraprestação péssima. A gente paga altíssima carga tributária. E qual é a contrapartida? A gente não tem uma boa educação, a gente não tem segurança, asfaltos todos, todos estradas péssimas, a gente não tem uma locomoção adequada, a gente não tem metrô, a gente tem ônibus horríveis, quer dizer, qualquer lugar do mundo que você for, você não anda de carro. Eu tive a oportunidade de morar no Japão, fiz high school no Japão. Se você pegar carro para andar no Japão, você tá doente. Ou você vai de bicicleta, ou a pé, ou de ônibus, ou de trem, ou metrô. Tudo funciona.
e com passagens muito baratas. Ou seja, você tem uma mobilidade, você tem uma contrapartida. No Brasil você trabalha demais, né? Mas a empresa foi feita para dar lucro, para ter resultado. Mas o que eu mais via quando eu comecei a minha advocacia e consultoria, eu vi empresário morrer com a empresa. Por causa de um sonho, por causa muitas vezes que deu a palavra, né? O empresário é orgulhoso, não, eu morro com a minha empresa, mas eu vou honrar meus compromissos. Não, peraí, tem que ir até um limite. E a empresa tem hora de entrar, a hora de começar, a hora de sair e a hora de parar, né? A gente tem que ter essa consciência, porque nós envelhecemos, a empresa envelhece, a gente precisa ter sempre sangue novo, sangue novo, sangue novo. Eu falo isso até com meus sócios, por exemplo. Eu falo assim, gente, eu sei que uma hora eu não serei o melhor CEO da minha empresa, porque muita coisa vai mudar e a gente tem que reconhecer e ter vamos dizer assim, o radar ligado para entender, porque hoje é um momento que talvez o Júlio é uma pessoa que, tudo bem, precisa dele nesse momento, mas eu sei que, eu brinco com o meu sócio, eu falo assim, essa é uma cultura que a gente, desde da fundação da empresa, eu falo assim, gente, eu tô aqui para ser diluído. Eu quero que novos sócios cheguem, que pessoas sejam protagonistas e etc e tal, porque aí eu sei que o negócio prosperou, porque eu dei espaço para outras pessoas crescerem, porque virou sócio quem gera valor para a empresa, quem entrega resultado. Então eu tenho essa regra clara, desde a fundação da empresa, eu falei assim, eu tô aqui de saída, tô aqui para ser diluído, porque eu vou ficar super feliz se eu for diluído, porque novos sócios chegaram e deram contribuição para a empresa. Eu vou dar um exemplo claro aqui que todo mundo conhece, muito provavelmente quem está nos assistindo. Se você pegar a trajetória do Jorge Paulo Lemann, ele quebrou várias vezes, enfim, mas ele era 1000 vezes muito mais agressivo quando ele era muito mais jovem. Quando eles fizeram Ambev, Brahma, Vale, você pegar o grupo, eles eram muito mais, né? O time lá, o time que eles têm lá, eles eram muito mais agressivos quando eram mais jovens. Vai ficando mais velho, você vai tomando menos risco, né? E por outro lado, você vê outros fundos que estão começando aí, voando, crescendo, inovando, com garra, com disposição. Então a gente vai envelhecendo. E a tomada de risco também, você vai ficando. E meu pai fala o seguinte: quando você não tem nada, você não tem nada a perder, é o melhor tempo para você tomar risco. Você não vai perder nada mesmo. Se você estava 0 e conseguiu 1, é a melhor forma de você empreender. Vai com tudo, all in. Pô, mas depois que você tem um carrinho, você tem uma casa, você tem uma estruturazinha, você vai ficar, vou dar isso aqui de garantia, putz, eu vou ficar assim, nossa, será que eu vou perder isso? E é uma coisa curiosa, eu gosto de ler muito biografia. Eu até estou um tempo aí sem ler, vou ter que começar a ler de novo. Então eu li a Coca, a Kim Morita, li várias aí, Steve Jobs. Eu adoro também, Bill Gates, o que eu mais gosto, a marca da vitória da Nike, do Phil Knight, é sensacional. Então quando você para ver todas essas pessoas, qual foi o grande motor deles, de todos eles? Nunca desistiram, né? Porém, quando você pega a trajetória dele, o que eles conseguiram fazer? Atrair boas pessoas para trabalhar com eles, né? Eles tiveram um grande sucesso. Mas você pode ver que todos eles, sem exceção, tiveram muita dificuldade, quebraram, se reinventaram, mas todos também envelheceram, né? Então a gente tem que ter essa consciência clara do primeiro. E outra coisa, o propósito. O que a gente está fazendo? Para onde que a gente está indo? Será que eu estou prejudicando as pessoas? Será que eu estou ajudando as pessoas, né? Tem que dar resultado à empresa, tem que ter lucro. E no final do dia, também, não né? é qualquer custo, né? A gente começa a ficar, às vezes, mais sábio, talvez, pensando em tudo isso, né, Júlio? Então a gente vê assim, o mercado ele é muito competitivo, não tem almoço grátis. Se você está perdendo seu tempo aqui, nós estamos aqui hoje, é para ensinar para as pessoas que estão assistindo, para que as pessoas que querem desenvolver, querem crescer. E até esse recado também, né? Tem muito conteúdo gratuito bom também, as pessoas têm acesso, né? Se a pessoa tiver essa gana, essa vontade, disciplina, ela tem conteúdo disponível para ela dar o próximo passo. Tem conteúdo, muito conteúdo. Para quem, hoje eu até acho o seguinte, ô Júlio. Nosso problema é conteúdo demais, né? É conteúdo demais, mas o que eu vejo hoje é aquelas pessoas que querem se desenvolver, querem crescer, seja na vida profissional, seja na vida intelectual, seja na vida em família, ou seja, empreendendo. Hoje você tem 100% de tudo aquilo que você quiser fazer gratuito online.
no YouTube, nos conteúdos, nos podcasts. Aconselho a todos a assistir aqui o podcast da diretoria, que tem muita informação. Você pegar todos os capítulos, você vai ver, você praticamente consegue ser um excepcional gestor vendo aí os exemplos das pessoas que vieram aqui. E uma coisa curiosa também que eu gostaria de deixar aqui claro. As pessoas precisam tomar risco. O que quer dizer tomar risco? É enfrentar, né, a personalidade do palco da vida, você ir lá enfrentar, desafiar. Não é fazer loucura, porque uma coisa é tomar eles chamam de risco calculado, né? Se é que existe risco calculado. É enfrentar a vida e os desafios, né? O medo paralisa. Ah, não, eu vou pular sem paraquedas. Não é isso. Vou pular do prédio sem paraquedas. Não é isso. Mas você falar, olha, você é capaz, você pode. Nós somos filhos de um Deus vivo que nos capacita, né? Que nos dá poder e autoridade sobre o mundo. Mas a gente tem que nos preparar, nos capacitar. É até uma coisa curiosa, eu estava assistindo uma pregação outro dia do professor Ismael, né, um psiquiatra famoso, doutor Ismael, um grande abraço também, e ele estava falando o seguinte, quando Davi foi enfrentar Golias, olha que loucura isso, né? Todo mundo conhece essa passagem, né? Davi enfrentando Golias, que era um gigante dos filisteus. É uma passagem bíblica, tem no YouTube, você que não conhece aí, pode ver, você vai ver lá. É o seguinte, o que ele falou? Ele falou o seguinte, que antes de enfrentar o gigante, ele era um jovem, enfrentava leões atrás das ovelhas, ele era um pastor, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que ele enfrentou muitas batalhas antes de vencer Golias, ele se preparou muito, caindo, machucando, no frio, na fome, na dificuldade. Porque às vezes as pessoas veem um determinado resultado de alguém também e se comparam, né? E eu acho que tem isso, tem uma trajetória, tem um caminho que tem que ser perseguido. As pessoas se comparam. O que a pessoa vê hoje, especialmente com o advento do Instagram, as pessoas vê só o sucesso. Ele não viu a luta que foi para chegar aqui, montar um podcast, que foi sair da sua cidade, que foi montar a sua empresa, que foi trabalhar fora, que foi morar fora, que foi todo o seu desafio, toda a sua luta para chegar até aqui. Ninguém vê. O advento do Instagram traz uma necessidade urgente, urgentíssima de fazer sucesso a qualquer custo. E a vida não é assim. A vida não é dessa forma. Ah, um ou outro ali pode ser que teve uma sorte grande, vamos dizer assim, né? Mas é isso, eu ainda acredito que pra você chegar em algum lugar tem muito trabalho, tem muito suor, tem muita disciplina. Gente, tem muita coisa. E por que eu dei esse exemplo do Davi e do Golias? Que para ele enfrentar, ele não simplesmente chegou ali e falou assim, não, eu vou enfrentar porque eu li o manual aqui, eu fiz o curso lá do coach que ensinou a matar leão. Não teve nada disso. Ele chegou ali porque ele estava completamente preparado por tudo que a vida nos apresentou. E às vezes a vida nos apresenta desafios que não é pra gente ter uma depressão, não. É pra gente enfrentar. É pra gente olhar de frente e falar assim, tem uma coisa boa aqui que eu vou sair lá na frente mais fortalecido, né? E a gente pode também chamar pessoas para nos ajudar. Tem que ter essa mensagem importante, né? Assim, você nunca tá sozinho. Nunca tá sozinho. Sempre tem alguém para te ajudar. E a gente não pede. Não pede. E eu falo nas organizações também. Eu acho que às vezes a gente tem a questão toda, inclusive de solidão do comando. Você vai subindo na organização, parece que você tá sozinho. E cada vez mais eu vejo que as pessoas precisam e todos estão dispostos a te ajudar dentro da empresa. Eu acho que assim, você pedir ajuda não é um demérito, sabe? Você chegar para um gestor, para um colega e falar assim, cara, tô passando essa dificuldade, esse desafio, você consegue me ajudar? Um dos maiores problemas para mim dos CEOs e que as empresas quebram é a vaidade, o orgulho e o medo de se expor. Ele acha que não, esse é o caminho. Sabe? Vou te dar um exemplo claro. Claro aqui que todo mundo vai entender. Você lembra quando a gente perdeu de 7-1? Filipão. Ou seja, o orgulho dele, a vaidade dele, não trocou nada, não, vou continuar. Afundou o barco. Se ele poderia falar assim, não, peraí, eu já tomei 1-0 aqui, o que eu posso fazer? Mudar o time, mudar isso, mudar aquilo. Às vezes os assessores ali estão te falando, mas quando você é prepotente mais, você acha que você é o tal, você acha que você tem um currículo, né? Como diz o nosso grande amigo Márcio Utz, currículo só tem herói. Eu tô muito mais preocupado com o que o cara fez na prática da vida e errou do que com o que ele acertou.
Porque o que ele errou é que vai fazer ele virar, mudar a chave, crescer, evoluir e levar a empresa para onde tem que levar. Se qualquer medo, você vai para uma guerra, você vai contratar uma pessoa, você vai para a guerra. Quem que você quer? Um cara que foi para a batalha, tomou um tiro e sabe qual que é, ou um cara que nunca foi para a guerra, só estudou livro e só sabe na teoria? Não, você quer um cara preparado, que vai conseguir levar o time à frente, né? Nós somos vamos tratar isso como se fosse um exército, né? E o CEO calado, que acha que sabe tudo, é esse que vai cair. É esse que não dá a mão à palmatória, que às vezes ele não recicla, acha que sabe tudo. Eu não tô falando, não é pra você, não, é pra mim mesmo, pra todo mundo, né? Acho que a vaidade e o orgulho, com o tempo você acha que vai sabendo tudo. Muitas vezes a gente tem uma holding da nossa família, inúmeras vezes eu falo um monte de besteira, muitas vezes. Às vezes eu tô até com razão, mas eu peço perdão pro meu pai, falo, pai, me perdoa. Eu nunca poderia ter falado isso do jeito que eu falei, né? E a gente tem que saber ter educação, a gente tem que saber pedir perdão, né? Ser humilde, falar, gente, olha, me perdoa. Às vezes você tá até com razão, mas só o jeito de você falar, Sim. Você desanima o time, você já perdeu a razão. 1,6% apenas da nossa audiência é inscrita no canal. Esse simples gesto de clicar no botãozinho aqui faz toda a diferença para mim e para a Isa, para a gente continuar dando o nosso melhor aqui para vocês. Eu queria emendar aqui, porque assim, parece que o tema que a gente estava tratando de governança, ele é para empresa grande, a gente falou de corpo de diretor e tal. Eu queria tentar explorar contigo se tem alguma regrinha do jogo, assim, quando é pequeno demais, até 50 pessoas no time, qual que é a boa prática? Cresceu um pouco, já vou para esse estágio. Quais seriam, por exemplo, níveis de maturidade, pensando... Porque eu falo assim, eu vou dar um exemplo próprio. Quando eu abri a minha empresa, acho que é isso, mesmo você não tendo uma estrutura, não quer dizer que você não possa ter uma governança estruturada. O que eu vou dizer com isso? Desde o início eu falava assim, cara, eu não quero tomar decisão sozinho, eu quero ter um conselho consultivo. Vou chamar aqui 2 pessoas que eu admiro, que eu sei que são referência, etc., que vão pelo menos me dar uma luz. E aí já criei uma rotina, um ritual mensal para encontrar com essas pessoas, eu sozinho, para as pessoas me aconselharem, para eu levar minhas hipóteses, para eles falarem assim, Júlio, já vimos isso acontecer, etc., a decisão é sua, mas toma cuidado aqui, toma cuidado ali. As pessoas começaram a entrar, hoje a gente tem um time que não é um time gigante, mas a gente tem alguns rituais, alguns processos. A gente vai, inclusive, essa semana fechar o nosso planejamento de 2026. Vamos definir qual é a direção que a gente quer. E aí nós já vamos fazer um exercício, inclusive, financeiro, de projetar o orçamento à luz de uma DRE, que é isso, eu acho que também é isso, não é projetar só o orçamento, mas é desde a linha de cima da receita, o que vai vir para cobrir aquele orçamento, para a gente ter um resultado esperado que gere, vamos dizer assim, o impacto que todos os acionistas e interessados estão buscando. Então, são práticas que a gente estabeleceu mesmo a empresa sendo a empresa de uma pessoa, 2, 3, 7, 10 que é hoje. Eu vou deixar aqui uma mensagem do que a gente tem feito para as empresas, e aí eu vou começar pelas startups. Nós temos um programa que a gente participa do Open Mind Roadshow de conselheiros, dos quais a gente traz conselheiros consultivos para as empresas e startups. Mas, Júlio, o que eu mais vejo nas startups? São ideias brilhantes, ideias maravilhosas, que muitas vezes a pessoa não consegue colocar em prática, não consegue colocar no mercado, não consegue se desenvolver. Porque muitas vezes você, por ter ideias brilhantes, você não é um bom comercial. Você não consegue vender a sua ideia. Muitas vezes você, por ter uma ideia brilhante, montar um negócio... Às vezes você é muito técnico. Exatamente, você é extremamente técnico. Geralmente, eu não sei, mas o perfil muitas vezes do técnico ele é mais introspectivo. Né? Perfeito. Ele sabe... Estamos generalizando, mas é uma boa reflexão. O técnico geralmente é aquele professor pardal, o cara que é o gênio, ele é um cara extremamente introspectivo, é um cara que sabe profundamente daquilo que ele está falando. O cara que montou, dá um exemplo aqui, um microfone sem fio. O cara tá ali, especializou, ele sabe tudo do microfone sem fio. Se ele for explicar isso pro público, por exemplo, ele vai falar do circuito, ele não vai falar do benefício daquilo na vida da pessoa. Muitas vezes ele não sabe vender o produto dele, que ele acabou, não sabe nem para que serve, né? Ele chega lá e fala assim, olha, isso aqui e tal. Então, a primeira coisa,
Quando você vai montar uma startup, ou você já tem uma startup... Ou qualquer negócio novo, tá, pessoal? Podemos falar de qualquer negócio, começando uma padaria, a palavra startup, uma barbearia. Nada mais é do que qualquer negócio. A primeira coisa é o seguinte, no papel, a gente pode errar muito, né? Você precisa pegar um papel e começar a escrever no papel qual é o seu negócio. Eu tenho um negócio de, por exemplo, né, de microfone. Para quem ele se dedica, quem é o público daquilo. Uma coisa curiosa também é que as pessoas muitas vezes acham que a ideia dela, o mundo inteiro vai comprar, o mundo inteiro vai investir. Cara, mas às vezes você fez um negócio que serve para uma pessoa. Infelizmente, você não vai ter sucesso. Não é porque o seu negócio é ruim, é porque o seu negócio é excepcional, mas só serve para uma pessoa. Se essa pessoa não comprar a sua ideia, você não tem empresa. E eu falo o seguinte, só existe empresa que tem cliente. Não existe empresa que não tem cliente. A não ser entidades sem fins lucrativas, ONGs, e até convidar todos no final do programa para ir lá na Cidade dos Meninos. Nós vamos falar depois um pouquinho disso aqui. Mas enfim, não existe empresa se não tem cliente, né? Se você não conseguir colocar o seu produto em uma venda ou serviço ou produto, se você não conseguir vender isso, muito provavelmente você não vai ter sucesso. E por que eu estou falando isso? Eu vejo as pessoas também se matando, Júlio, por ideias e projetos maravilhosos. Que não vendem. E não vendem. Não sai do papel. Aí e outra coisa, eu fui professor do curso lá de conselheiros do Open Mind, e a primeira coisa que eu falei, gente, você nunca pode dar tudo que você tem, nem o fundo da alma, nem o fundo do bolso, para um negócio que você muitas vezes está apaixonado. O cara dá a casa, dá a família, penhora tudo. Uma vez chegou um cliente lá, amigo conhecido, e falou, não, porque eu já dei tudo para o banco e agora o banco me pediu a casa onde eu moro. E a esposa dele é apavorada. Eu falei, você é louco? Você não vai fazer de jeito nenhum. Mas se eu não fizer, essa empresa vai morrer, mas você vai preservar a sua família. A primeira coisa, Júlio, tem uma máxima na minha vida. Eu aprendi isso lá na Central, na igreja do Paulo Mazzoni, pastor Paulo Mazzoni. Eu escutei a pregação uma vez, ele falou o seguinte, gente, não existe, né, empresa de sucesso e uma família de fracasso. Você precisa ter primeiro uma família de sucesso e depois uma empresa de sucesso. E não existe sucesso para uma família fracassada. E aí eu vou traduzir até para carreira, para quem eu tô falando de trabalho aqui, também, né? Assim, dependendo de se você é um empresário ou empreendedor, mas estão falando também para quem tá dentro de uma empresa, trabalhando numa empresa. Se uma empresa te exige que você abra mão da sua família pela empresa, você tem que refletir se você tá no lugar certo. Tava falando disso no almoço ontem com a Mel, já falei da Mel um punhado de vezes aqui já, né? Mas assim, é porque a gente tá junto quase que no dia a dia e tem muito disso, assim. Se a empresa tá entrando numa esfera da sua vida e tá comprometendo outros pilares que são talvez mais importantes que a empresa, você tem que rever se você tá no lugar certo. Não eu só queria deixar claro, o brasileiro também tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente fala isso, a pessoa também não quer enfrentar os desafios, os sacrifícios que a empresa tem que fazer. A empresa é um lugar confortável, um clube que eu vou descansar. Não tem nada disso, gente, é sacrifício. Nós nascemos e morremos durante esse período entre o nascimento e a morte, só existe luta. Sacrifício. Tem bons momentos, óbvio que tem. Mas a gente tem que nascer, até para você sobreviver, você tem que ser um espermatozoide de sucesso. Você tem que lutar contra 1 milhão de... Isso mesmo. Então, a gente está na luta. A gente está na guerra. Não quer dizer que a empresa é boazinha, então eu vou ser o que eu quero, vou fazer o que eu quero. Não é isso. Sim. Agora, você não pode destruir a sua família, que é aquele... Vamos dizer assim, talvez o projeto de Deus para as nossas vidas é a nossa família, né? E a gente tem que saber conciliar muito bem isso, né? Por quê? Seu filho doente, sua esposa, quer dizer, você pode ver que no final da vida não adianta ser um empresário de sucesso e uma família destruída, porque você não vai ser feliz, né? $1 bilhão na conta, uma família destruída, que felicidade que tem isso? Para onde que você vai com isso? O que você vai fazer com isso, né? O dinheiro por si só. Não, claro, é excepcional, tem que ganhar dinheiro sim. Até para ajudar as pessoas, a gente tem que ter
essa consciência. Mas sempre tenha esse norte, né, da família, daquilo que você está fazendo, que você se prepare, se capacite. Muitas pessoas acham também, hoje eu vejo muito esse eu mereço. Tudo é eu mereço. Eu posso, vou comer. Ô, Júlio, tem uma advogada. Vou comer doce aqui, meu caso, vou comer doce até morrer. Tem uma advogada que começou com a gente, que é a doutora Mairan, que hoje é a nossa sócia. Olha, muito sinceramente, eu poucas vezes na minha vida eu vi uma pessoa que você falar alguma coisa para ela assim, vamos fazer isso aqui, vamos em frente, ela ter falado assim, não, eu não vou, eu não consigo. Ela sempre falou assim, não, pode trazer aqui. Hoje é nossa sócia, tem 15 anos. E as pessoas hoje querem na janela, sim, né? E eu acho que a gente tem que ser humilde para todos esses processos da vida, para todas as etapas. E aí quando você, né, voltando lá às etapas das empresas, então você pega esse papel lá, você começa a desenhar isso, você coloca ali o que você precisa. Se você não tem, pode escrever no papel, isso pode ser até uma promessa para a sua vida daquilo que você precisa. Eu preciso de um excepcional. Eu tinha um sonho lá no escritório de ter uma consultoria junto com a gente. E eu não tinha condição de ter. Era caro, né, que era o Instituto Áquila. E hoje a gente tem, graças a Deus. A gente, né, perseverou, mas demorou muito para ter. Mas a gente tem. Então coloque esses sonhos no papel. Coloque ali toda a questão financeira. A questão financeira é extremamente importante, né? E você tem hoje fontes de recursos sem ter que pôr do seu dinheiro. O que eu vejo muitas vezes, eu até falei isso no curso de conselheiros que eu tive a oportunidade de ministrar em dos momentos desse curso. As pessoas muitas vezes fazem a rescisão, trabalhou 10 anos na Johnson & Johnson. Aí ele vai lá, faz a rescisão, pega o dinheiro e fala, não, agora eu tenho aqui 100, 200, 300 mil reais ou 20 mil reais, vou montar meu negócio. Ele gasta tudo. Você não pode fazer isso. Hoje existem inúmeras iniciativas de pessoas que estão dispostas a investir no seu projeto. O que você precisa fazer? Um bom projeto, um bom business plan. Você precisa ter a transparência da onde você está, para onde você quer chegar. Temos hoje, né, o próprio Júlio tem uma empresa que ajuda na captação de recursos. Então, gente, muitas vezes a gente precisa de ter essa eu não sei pôr no papel. Pega no YouTube, pega na internet, procura. Às vezes você tem universidades que tem times lá que ensinam gratuitamente isso, que podem te ajudar. Você faz o business plan, você coloca os pontos. Pensa, quando eu li um livro muito interessante também, que é o livro da Toyota, que é muito interessante, e eu achei muito interessante quando eles foram criar o carro lá da Toyota. O que eles fizeram? Ao invés de colocar o carro perfeito, não sei se você sabe essa história. Não. No livro, quando a Toyota... Por isso que a Toyota virou um sucesso. O que eles fizeram antes de fazer o carro lá? Depois, se eu não me lembro, era o Corolla, o Civic, é um desses carros aí, que quase nunca dá problema. É o Corolla. Ao invés de fazer o carro perfeito, eles falaram assim, tudo que dá problema no carro, vamos escrever. Pegaram um flip chart no papel, a ignição dá problema, a marcha dá problema, suspensão dá problema, motor, colocaram tudo que dá problema primeiro. Falaram, então nós vamos trabalhar em tudo que dá problema e eliminar. O carro precisa dessa suspensão toda? Não. O carro precisa do banco X? Não. E aí conseguiram fazer um carro, né, que não dava problema até então, que aí foi um sucesso. Então muitas vezes você precisa colocar o seguinte, o que pode dar problema no seu projeto? Se você perder... Uma outra coisa que eu vejo também do ponto de vista de tecnologia, as pessoas têm uma confiança muito grande nos devs, que a gente chama de devs, né? Os devs são aquelas pessoas, os programadores. Mas às vezes você não tem o código-fonte, você fica na mão do dev e ele vai embora e você está a pé, porque você não consegue atualizar o seu sistema, o seu software, a IA, que a gente chama de inteligência artificial, e também utilizar a inteligência artificial, que é gratuita hoje, né? Você tem pago, mas tem gratuito, que pode montar para você ali um business plan completo de tudo aquilo que você precisa para o seu negócio. Você tem que saber fazer perguntas.
E aí você monta do ponto de vista de organização e estrutura e monta e tenta cumprir rigorosamente aquilo que você escreveu. E claro, não está dando certo, opa, tem alguma coisa que eu errei aqui, vamos repensar esse plano. Sempre escreva, do tamanho, independente do tamanho que você tiver. A gente tem esse programa, que é um programa que a gente ajuda as empresas lá no Open Mind, que é esse programa aí que é uma incubadora junto com o pessoal da Fortune, que aceleradora de startups, enfim. Mas você precisa ir crescendo, se evoluindo e amadurecendo para colocar as pessoas certas no lugar certo. Mas uma das coisas mais importantes que eu acho é um contrato social muito bem organizado, com cláusulas de entrada, cláusulas de saída, Perfeito. com brigas societárias. Porque isso, você só vai pensar, porque você tem que pensar já se tudo der errado no início da empresa, o que você vai fazer, né? Exatamente, eu tenho um sócio aqui, é o melhor amigo do mundo. Depois se tornou o carrasco. E o empresário muitas vezes não coloca a culpa, não, o negócio foi eu que errei. Não, sempre o outro. O outro que foi o que errou, o outro é que é o mau caráter, o outro é que roubou, o outro é que tirou dinheiro da empresa, o outro é que saiu e levou todo o conteúdo da empresa. Então a gente tem que assumir os nossos próprios riscos e assumir aquilo que a gente fez. Não, realmente eu vacilei. Bom, então um bom contrato social, analisa, olha. E hoje eu acho que você, né, até jogando contra o próprio time, se você pegar hoje na internet, você tem exemplos, muitos né? bons Pelo menos exemplos. um ponto de partida você já tem. Fazer um bom acordo de acionistas, com regras claras, entrada, a saída, se tiver um novo investidor, se chegar um novo sócio. E, gente, tem que estar aberto para um novo sócio, para crescer junto com você, para investir na sua empresa, ou até para você sair também e ter um momento de liquidez ali e receber um dinheiro e às vezes montar um outro negócio, né? E aí você vai se preparando, vai se capacitando. Eu acho que esses são os principais pontos assim, de uma boa governança estágio 1. Muito bom. Estágio 2, vamos um pouquinho mais adiante. Você contratar as consultorias, as auditorias, para você ter um balanço auditado. Isso é muito importante, porque uma pessoa que quer investir no seu negócio, se você já tem um balanço auditado, ele já tem ali 90% de um caminho andado que ele não vai ter tanto problema financeiro, porque... Mas só para desmistificar, assim, balanço auditado para uma empresa menor é factível? Assim, é factível. Porque é um negócio que parece que está tão distante, sabe? Não, eu falo assim, para minha empresa hoje, se eu quiser preparar aqui para uma entrada de um novo investidor, vou pegar alguém aqui quase que para fazer uma diligência, passar um pente fino nos números e dar um selo ali. O que a gente chama... hoje tem escritórios de contabilidade que fazem uma auditoria que a gente chama de flash, que é o seguinte... Quando você vai preparar a sua empresa para receber um investimento, a primeira coisa que você precisa você fazer é uma mini due diligence. O que significa isso? Olhar os números, as certidões negativas, se você tem passivos, não tem passivos, uma lista de clientes, de contratos com fornecedores. Uma coisa muito importante, eu vejo, as pessoas não fazem contrato com fornecedor. É muito importante você ter um contrato com seus fornecedores. Se você tem um produto que depende de 90% de um único fornecedor, você precisa ter um contrato claro com ele, né? Às vezes exclusividade, se você não tem capacidade financeira para não ter, pelo menos uma regra clara, que ele tem que te fornecer, que ele pode te ajudar, enfim. E se você não tem um contrato, você tem que ter um outro fornecedor se esse não der certo, né? Então você tem que ter esses pilares claros. Tem gente que às vezes não dá importância para isso. A gente desde o D0, por exemplo, já tinha um escritório de advocacia, então todas as relações, eu falo que todo dinheiro que entra e sai na empresa tem um contrato por trás. Claro, e você ter ali as regras claras, né? Quem são os seus fornecedores? Quem são os seus clientes? Principais clientes. Você depende de 1, 2, 3, 4, 5, 6 clientes. Você tem que ter uma amarração forte, um relacionamento forte com esses clientes para a sua empresa não morrer esses clientes. Porque o fundador do Walmart, ele falava o seguinte, a única pessoa que pode demitir todo mundo de uma empresa é o cliente, basta ele comprar em outro lugar, né? Se você compra lá no supermercado BH e está insatisfeito lá com o Cruzeiro, você pode comprar no outro supermercado. Eu tô brincando aqui. Mas, se você não tem cliente, como é que você vai sobreviver? Seu negócio vai sobreviver.
Uma lista clara. Então, essa mini due diligence, você tem todas as suas questões financeiras pessoais e empresariais. Qual que é o seu prolabore na empresa? Você é sócio da empresa, você recebe prolabore, você tem distribuição de dividendo. Isso é uma coisa básica, né? E hoje você pode ter uma mini auditoria do próprio escritório de contabilidade. Ele pode fazer um double check nas suas contas, nos seus números, e aí a gente tem depois mais para frente carta de circularização, você manda para bancos, fornecedores para ver se está tudo ok, e aí você vai aperfeiçoando. Mas você não precisa de contratar uma Big Four, uma Price, uma Deloitte, uma KPMG para uma empresa estágio inicial. Você tem inúmeras empresas hoje, com Grant Thornton, BDO, que tem inúmeros projetos com custos muito acessíveis. Mas é importante. Gente, a gente está achando também que a gente está falando de transparência e governança, é para os outros, não é para a gente saber bater o olho na sua empresa e falar, opa, peraí, eu estou perdendo aqui 5 milhões de dólares, ou 500 mil reais, ou 20 mil reais aqui com internet e não está dando resultado nenhum. Opa, vou cortar isso aqui. Ou então, o que eu vou fazer? Onde que eu vou investir? Estou gastando aqui 5 mil reais de água, de luz, de telefone. Essa governança, essa transparência vai ajudar você a alcançar os seus objetivos e ver onde que você está perdendo dinheiro e onde você está ganhando dinheiro. A gente recomenda, inclusive, Júlio, as empresas fazerem um valuation. Né? O que significa valuation? Valuation é quanto vale o seu negócio. Por quê? Porque uma coisa que eu acho que as pessoas não têm a consciência é que quando você faz um valuation, você pensa no passado, no presente e no futuro. O que vai trazer novo recurso, o que vai trazer dinheiro para a companhia, o que vai valorizar essa empresa. Porque quando a pessoa vai investir na sua empresa, ele precisa saber o seguinte, olha, beleza, a empresa cresceu muito, mas eu quero saber se daqui para frente ela vai crescer porque eu vou comprar o futuro. Eu estou comprando o futuro dessa empresa. Mas o valuation te mostra uma coisa muito clara, aonde você está ganhando dinheiro e aonde você está perdendo dinheiro. O que está gerando valor para a sua empresa e o que está tirando valor da sua empresa. Então, o valuation hoje tem várias empresas que fazem valuation. Eu acho que é bom entender isso e até para saber se você consegue fazer um valuation, se a sua empresa, qual o custo. Né? Só o fato de você entrar num processo de fazer uma due diligence, de fazer um valuation, vai te fazer refletir sobre o seu negócio. Exatamente. Vai te fazer pensar, desculpa, vai te fazer pensar qual é o futuro do seu negócio. Se o seu negócio atual ele é capaz de sustentar a empresa no futuro, se você não deveria abrir mão de alguma das linhas de negócio que tem hoje, porque elas foram bem até aqui, mas para o futuro você tem uma opção melhor. Então eu falo que a gente está passando por isso agora. O próprio exercício de valuation, ele claramente te bota para pensar, fala assim, tudo bem que hoje eu estou fazendo isso, mas eu deveria continuar fazendo o que eu faço hoje ou ter um caminho melhor? Sim, eu vou até te dar um exemplo, né? Aquele que a gente falou do foguete. A gente, na própria Orguel, isso é público, a gente fez um trabalho numa época com a Bain Company e ela mostrou o seguinte, olha, vocês estão atendendo pessoa física, extremamente pulverizado, extremamente customizado, custo de operação caríssimo, pulverizado no Brasil todo. E engraçado, a gente tinha duas empresas que eram líder do segmento no Brasil, de máquinas e ferramentas elétricas. Mas é uma dor no coração ele mostrar para você o seguinte, olha, você pode ser o líder desse negócio, mas esse negócio não é bom. Esse negócio futuramente, você está concorrendo com o chinês que está entregando uma Makita, uma Bosch ali na esquina. E o tamanho e a estrutura que vocês têm hoje não comporta mais fazer esse tipo de atendimento customizado. Qual foi a regra? Não atendam mais pessoa física. É uma dor no coração você abrir mão de um market share, de um resultado? Mas, poxa, você está vendo que logo ali a gente ia bater com a cara no muro. E graças a Deus, a gente teve humildade de reconhecer, de entender, né, e de executar. Porque às vezes o empresário também é cabeça dura. Ele tá vendo que vai bater a cabeça no muro e acha que não, vou continuar, não vai acabar, o mercado não vai mudar. E acha e morre, é grudado na empresa, acha que aquilo não vai mudar.
né? Você tem algum projeto de inteligência artificial no seu radar para os próximos meses? O governo está dando até 90% do valor desses projetos, recursos que você não precisa devolver. E a gente acabou de criar um agente de inteligência artificial para te falar se o seu projeto que você tem aí na cabeça, ele é elegível ou não para esse tipo de recurso. Você quer ter acesso a essa ferramenta? Clica no link que está aqui na descrição que a gente vai te ajudar. A gente está apertado de horário aqui. Se dependesse de mim, eu ficaria o dia inteiro aqui com o Felipe, tá, pessoal? E a gente tem um quadro super especial que a gente não pode deixar de fazer aqui, que inclusive tem um projeto social por trás. Depois queria que você reforçasse também os projetos sociais que você está envolvido, que é o Bibliotex, que a gente vai te pedir 2 indicações. Tanto uma indicação de livro para audiência, quais são as lições que esse livro te trouxe. E a gente começou agora a trazer para o Bibliotex agora também uma provocação para vocês trazerem indicação de gestores ou líderes que te inspiram, que você conhece, que você se relaciona, para que a nossa audiência possa colocar essas pessoas no seu radar para acompanhar o trabalho dessas pessoas. Porque se elas te inspiram, provavelmente elas têm muitas lições que a gente aqui poderia acompanhar. Então, não foi combinado, tá, gente? Com o Felipe, a gente tá estreando e avisando isso para ele aqui agora. Mas queria entender aí o seu livro que você sugeriu e pessoas ou líderes que te inspiram, que você se relaciona, que a gente poderia trazer para a audiência. Tá bom. Bom, antes de mais nada, eu queria falar sobre o livro, né? O livro que eu falei aqui é mais do que um carpinteiro, porque eu acho que a gente não está na vida aqui de passagem, né? A gente precisa entender o nosso contexto do mundo real, do mundo espiritual e o nosso propósito de vida. Então, o livro é mais do que o carpinteiro, um livro muito interessante, que é uma pessoa que questionava muito a existência de Jesus Cristo. E ele começou a estudar e falou, olha, Jesus Cristo só pode ser um louco, um mentiroso ou realmente, né, o grande Deus das nossas vidas. E ele começa a pesquisar e se debater, eu acho que o livro é muito interessante, e ele chega à conclusão de que realmente Jesus Cristo é Deus encarnado, vamos dizer assim. E a gente precisa ter o nosso lado espiritual bem desenvolvido para os desafios da vida. Eu não estou falando aqui eu não estou fazendo acepção de pessoa, de religião, de nada, mas é um livro que eu acho que é bem interessante, recomendo a todos ler, bem legal. Um livro, né, que eu falei aqui agora, mas eu queria também falar sobre um filme. Legal. Um filme que me marcou, assisti esse filme, tinha 15 anos de idade, mas esse filme, assim, toda vez que eu lembro desse filme, eu penso muito, sabe? Que chama A Lista de Schindler. Não sei se vocês já viram esse filme. Eu até arrepio de pensar, né? Porque o final do filme, não sei se eu posso falar, se eu não posso. Pode dar spoiler. Quem não quiser, pula essa parte aqui, ó, pra não ter spoiler do filme. O final do filme, pra mim, resume a vida. O que chega no final da vida, né? No final do filme. No final do filme, ele era um alemão que criou uma fake, né? Uma fábrica de tecidos, uma fábrica de uniforme, e começou a levar os judeus para lá, em troca de dinheiro. Inicialmente era em troca de dinheiro. Então ele pegava o dinheiro dos judeus e começava a levar os judeus que iam para o Holocausto e iam ser mortos a trabalhar nessa fábrica, e acabava salvando e salvando os judeus que trabalhavam nessa fábrica, que era uma fábrica que já não tinha mais finalidade. Mas o final do filme, o que me chama muita atenção é que quando acaba a guerra, e ele era um alemão e ia ser preso, né, os aliados estão chegando lá na fábrica para prendê-lo, cai a ficha e ele fala assim, nossa, quando ele vê todas aquelas pessoas que ele conseguiu ajudar a salvar da morte, ele olha para ele e vê um terno, né, super chique e caro, e um sapato super chique e caro, um relógio super chique e caro, um broche de ouro, e aí ele começa a falar assim, nossa, quantas pessoas eu poderia ter salvado com esse paletó, com esse broche, com esse sapato. Ou seja, o que ele deixou de ensinamento ali é muito profundo, porque muitas vezes a gente vê as pessoas arrotando caviar, se esbanjando na internet, e ao nosso lado ali, pessoas morrendo de fome. Então o cara tá andando de jato, postando uma comida, e ofendendo, às vezes não ajudando as pessoas que estão do nosso lado, né?
E qual que é o sentido disso? Nenhum, né? A gente pode ajudar tantas pessoas, então eu aconselharia, né, a ler esse livro, A Lista de Schindler, que para mim é um marco na minha história, da minha vida. E quando você fala de exemplo, eu não poderia citar nada mais do que Jesus Cristo, que para mim foi o maior líder do mundo. Por quê? Né? A pessoa pode falar, e eu tô falando como gestor, tá? Não tô falando nada de... E aí a gente tem, eu vou sugerir inclusive, assim, porque tem um episódio da Ju Saqueto e o episódio que a gente gravou com o Felipe Bortoleto, que a gente discute muito essa relação de fé e negócios e como é que essas coisas estão ou não indissociáveis. Mas para mim ele é o grande CEO, tá? E aí eu vou falar do ponto de vista empresarial. Primeiro, ele pegou pessoas extremamente despreparadas e que não tinham qualificação e não tinham nenhum preparo, que são os discípulos, e os qualificou. Então ele investiu tempo de presença e qualidade. Ele foi um exemplo. Ele não escreveu uma cartinha e falou, ó, faça isso e pronto, acabou, e virou as costas, foi embora para casa descansar. Não. 3 anos. Foi o exemplo. Primeira coisa. Segunda coisa, ele cumpriu tudo aquilo que ele falou. Mas ele foi o exemplo. Então, quando você quer ser um CEO de uma empresa, você quer ser um empreendedor, o fundador, você é a empresa. Você é aquilo que você faz. O que adianta você falar uma coisa e fazer outra completamente diferente? Não adianta nada. Eu fui numa reunião um dia, dar um exemplo aqui, de conselho, que era apresentação de resultado, e no meio da reunião, o consultor que estava apresentando virou e falou, ele não queria apresentar, no final do dia, ele não queria apresentar todos os resultados, que foi muito ruim essa reunião de conselho, mas não foi da Orguel não, tá, pessoal? Que bom. De outra empresa do qual eu faço parte como conselheiro. Ele simplesmente falou o seguinte, olha, eu tenho todas as informações aqui, mas eu preciso terminar a reunião agora, porque eu tenho um voo agora muito importante e vou embora. Fechou o computador, deixou todo mundo no ar e falou, depois eu respondo todas as perguntas que todo mundo tiver, mas eu tenho que ir embora. Tudo bem, né? Ok, isso acontece. A reunião realmente tinha se estendido já bastante. Ele fechou o laptop, fechou a apresentação, deu por encerrada a reunião. Todo mundo tinha um monte de questionamento para poder fazer sobre os números, sobre o resultado. E passou um tempo. Uma das pessoas que estavam lá na reunião de conselho foi no BH Shopping e encontrou com ele. Na verdade, ele não viu, mas ele estava lá tomando um sorvete. Quer dizer, isso é um papel de uma pessoa que participa de um conselho? Não é, né? Então, Jesus foi o quê? O líder. Ele se sacrificou pelo time, né? E quando você para pensar que ele zerou o calendário, sendo você espírita, cristão, muçulmano, judeu, umbanda, o que for, hoje nós estamos em 2025, dia 16 de dezembro de 2025, depois de Cristo. Isso é incontestável. Eu morei no Japão e a China, se não sei se você sabe, tem um calendário chinês, tem um calendário judaico, mas o mundo segue essa regra, né? É que foi uma das maiores revoluções do mundo. E quando você para pensar o que foram os apóstolos, porque o bom líder e o bom CEO é aquele que deixa bons discípulos. Então, quando você pega Jack Welch, que criou aquele universo da GE, o que ele criou ali? Ele criou inúmeras pessoas hoje que são excepcionais executivos, né? Conduz as empresas, né? Tem prós e contras aí do nome dele, enfim, mas que você vê que realmente conseguem acompanhar a cartilha porque aprendeu bastante com ele, né? Você pega técnicos de futebol que foram o quê? Pessoas que deixaram princípios e valores para os seus liderados. Ou seja, o bom CEO, e aí eu estou falando de Jesus Cristo, ele deixou os discípulos que morreram pela causa dele, que deram tudo, deram a vida pela causa, né? E aí quando você pega o Team Six lá do SEALs, que é a força, né, maior aí do mundo de tropa de elite do exército americano, existe um livro que chama Não Há Dia Fácil. Eles falam, existe alguma coisa maior do que a gente mesmo.
E esse maior é o cumprimento de metas, disciplina, organização e atingir os objetivos. Missão dada é missão cumprida. E quando você pega a vida de Jesus Cristo dos apóstolos, você vê o seguinte, missão dada é missão cumprida, né? Então, eu acho que do ponto de vista de pessoas aí, existem inúmeros executivos aí, né? Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk, mas para mim eu vejo a história de Jesus Cristo um líder, um CEO, que nos deixa esse exemplo claro. Ele foi o grande mentor aí que, né, mudou praticamente as nossas vidas e continua mudando. Então, eu acho que é isso. Depois disso, acho que não dá nem pra gente colocar mais uma pauta. Queria agradecer quem ficou com a gente até aqui e pedir para compartilhar o conteúdo, deixar aqui o seu comentário sobre o episódio, para quem que a gente deveria mandar esse episódio, e agradecer a presença do Felipe aqui, dizer que foi uma aula, assim, eu ficaria aqui, eu acho que a gente falou isso, né, Felipe? Nós vamos ter que gravar de novo, acho que nós vamos ter que voltar de novo, e é um prazer caminhar contigo aí e aprender contigo sempre. Obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, né, agradeço aí a participação de todos que estão nos assistindo, a sua equipe, todo mundo está participando aqui, a gente sabe que você é um líder, você é um exemplo para todos nós, né, o seu podcast, as suas empresas, e deixar um convite aqui, né, no finalzinho, para que todo mundo conheça a Cidade dos Meninos, que é um projeto maravilhoso que o seu Jairo Azevedo toca, são mais de 10 mil refeições por dia para crianças carentes, jovens crianças carentes, e agora tem um projeto de uma maternidade também lá, e que a gente possa ajudar e retribuir tudo aquilo que Deus tem nos dado gratuitamente através da sua graça, porque muitas vezes, Júlio, a gente acha que a gente conquistou pelo nosso braço. E a Bíblia fala que as coisas se multiplicam enquanto a gente dorme. Então, sempre agradecer a Deus por tudo, as coisas boas e até as coisas ruins, muitas vezes na nossa vida, a gente às vezes nem entende, mas que a gente possa agradecer a Deus em tudo, né? Em tudo dá graça. Então, agradecer muito a você, a todo o time, a todos vocês que estão nos assistindo pela oportunidade, a toda a equipe que trabalha lá com a gente, nas nossas empresas. Ninguém faz nada sozinho. E para que você realmente tenha interesse, depois você acompanhe lá a Cidade dos Meninos, né? Um projeto lá da Sociedade São Vicente de Paulo, bem legal. Você vai ficar muito feliz em ajudar todas essas crianças, jovens e aprendizes que vão ficar muito felizes com a sua presença, com a sua ajuda e colaboração. Muito obrigado, Deus abençoe e um grande abraço. Amém. Obrigado, pessoal. Até a próxima.